Como expressar ideias mais específicas em inglês, como por exemplo, posições de objetos na mesa ou coisas do tipo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Fala galera, meu nome é Renan Alencar, eu sou um dos professores de inglês aqui da escola Seu Idioma e hoje eu trago para vocês um aulão sobre posições em inglês. Então, aqui seriam mais ideias de como expressar a ideia de posição. Eu tenho um objeto próximo a mim, eu tenho um objeto distante de mim, em cima de algo, abaixo de algo. Então, a gente vai falar sobre posições em inglês. Se você gostou do tema, já fica comigo para aprender de fato a expressar ideias de posição em inglês. E se o seu objetivo para esse ano de 2025 é aprender inglês com um curso completo que vai te levar do absoluto zero até a fluência, que vai te apresentar, além de aulas tradicionais, além de aulas de pronúncia, de gramática, de sotaques do inglês, você também vai ter aulas de inglês para situações específicas do dia a dia, como inglês para viagens, ou phrasal verbs, os principais phrasal verbs, aulões com professores, feedbacks constantes, aula de conversação e de quebra. Se você adquirir o método RRSLG, a Seu Idioma também disponibiliza para você um curso exclusivo de espanhol. Então são muitos benefícios para você de fato aprender inglês em 2025. Se você curtiu, já clica aqui e conheça o método RRSLG. Sem mais delongas, bora para a aula, bora para o vídeo. Hoje a gente vai falar de posições em inglês. Ok, então eu trouxe aqui para vocês verem algumas posições, alguns termos relacionados a posições em inglês que a gente vai trazer na aula de hoje, como under, above, below, in front of, e alguns outros que são importantes de a gente pelo menos reconhecer, aprender a reconhecer esses termos. Então galera, só trazendo para vocês, esses termos são preposições, tá? A gente chama de preposições de lugar. Nós já temos alguns vídeos aqui no canal sobre preposições, né? Que são aqueles termos que vão linkar, que vão ligar outras ideias. Mas aqui eu quero que vocês entendam essas preposições como palavras que vão dar a ideia de lugar, de posição e de lugar. Primeira delas, a gente tem aqui under, que seria abaixo ou debaixo de alguma coisa. Então, para dar a ideia de que eu tenho uma superfície e tem alguma coisa abaixo dessa superfície, eu posso colocar aqui uma mesa como exemplo, eu vou utilizar aqui o termo under. Exemplo, the cat is under the table. Então, usando aqui exatamente esse mesmo exemplo, né, de uma mesa, eu tenho aqui, the cat is under the table. O gato está abaixo da mesa, está debaixo da mesa. Então, você percebe que aqui os objetos eles não necessariamente se tocam, mas que eu tenho alguma coisa abaixo de outra. Então, the cat is under the table, o gato está debaixo da mesa. Exemplo de número 2 eu tenho aqui, the keys are under the pillow. The keys are under the pillow. Então, eu tenho aqui travesseiro, pillow, e eu tenho aqui keys. As chaves estão debaixo do travesseiro, né? Mesmo elas se encostando, também posso utilizar under aqui nesse contexto. Então eu digo the keys are under the pillow. Então, bem simples, eu tenho aqui under para dar a ideia de algo abaixo ou debaixo de outra coisa. Letra B, eu tenho aqui above. E above, ele vai dar a ideia de que eu tenho algo acima de outra coisa. Então, acima de. Nesse contexto específico, pessoal, o objeto que eu tenho acima de outro, ele não necessariamente vai tocar esse objeto de baixo. Então, ele vai estar acima de outro objeto, não necessariamente tocando nesse objeto. Então, eu tenho aqui, the picture is above the sofa. The picture is above the sofa. Então, o quadro, ele está acima do sofá. Eles não se tocam, mas eu tenho aqui um objeto acima de outro. Então, eu tenho aqui também, the airplane is flying above the clouds. The airplane ou aeroplane is flying above the clouds. Então, o avião ele está voando acima das nuvens, não necessariamente tocando ou passando por dentro das nuvens, porém acima das nuvens. Então, above, acima de. Terceira preposição, below. Below seria abaixo de. Porém, aqui o below ele vai ter uma ideia de que eu estou falando de algo mais geral. Então, o under ele é mais específico, inclusive para situações ele é utilizado como parte de outras palavras. Por exemplo, quando eu quero passar a ideia de que algo está debaixo d'água, eu digo underwater, underwater. Nesse caso aqui de below, eu estou falando aqui de algo mais geral. Primeiro exemplo, the temperature is below freezing. Então aqui seria que a temperatura está abaixo de zero. Então, the temperature is below freezing, ou below zero. Mais um exemplo, the basement is below the ground floor. Então, o porão aqui está abaixo do andar térreo, ok? Então, the basement is below the ground
floor. Letra D, a gente tem aqui in front of, in front of. Em alguns contextos eu posso dizer simplesmente in front of, que seria aqui o nosso de frente para alguma coisa. Então se eu tenho algo aqui na parte da frente, o que esteja de frente para mim, eu digo in front of me, in front of me. Exemplos, the car is parked in front of the house. Então aqui o carro ele está estacionado na frente da casa, de frente para a casa. Então, the car is parked in front of the house. Ou também, he is standing in front of the door. He is standing in front of the door. Ou seja, ele está aqui em pé na frente da porta. Então, ele está de cara para a porta, de frente para a porta. Então, in front of the door. Mais um aqui bem legal, que é o behind. E behind seria esse móvel aqui atrás de mim. Então, atrás de algo ou de alguém, eu utilizo o termo behind. Exemplo, the dog is behind the tree. The dog is behind the tree. Então, o cão está atrás da árvore. Tem a posição da árvore e tem um cachorro atrás dela. Então, behind the tree, atrás da árvore. Mais uma vez, um exemplo aqui com um carro estacionado. Eu tenho aqui, the car is parked behind the building. Então, o carro está estacionado atrás do prédio. Então, aqui, mais uma ideia de posição, behind the building, atrás do prédio. Esse aqui é bem legal, que é o next to. Vocês sabem o que significa o termo next, pessoal? O termo next por si só significa próximo. Então, se eu tenho aqui algo que é sequente, que é sequencial a outra coisa, eu utilizo o termo next. Porém, ele também é utilizado para dar a ideia de próximo, que a gente usa no português para algo que está perto da gente. Então, aqui a gente tem next to, próximo a ou ao lado de alguma coisa. Então, the bank is next to the supermarket. O banco é ao lado do supermercado. O banco está localizado ao lado do supermercado. Então, next to the supermarket. Mais um exemplo, eu tenho the restaurant is next to the cinema. Ok? Então, o restaurante está ao lado do cinema. Trazendo aqui para vocês, a gente tem um outro termo para dar a ideia de que algo está próximo ou perto de algo, que é close to. Close to. É um termo um pouco mais genérico, tá? As coisas elas estão próximas, mas não estão necessariamente ao lado. Então eu tenho aqui next to, que elas estão próximas e necessariamente ao lado. E eu tenho close to, que as coisas estão próximas, mas elas podem, por exemplo, estar de frente uma para outra, não necessariamente elas estão ao lado uma da outra, ok? Temos aqui também o between, e aqui between ele vai dar a ideia de que algo está entre outras coisas, no caso duas coisas. Então eu tenho aqui, por exemplo, dois copos e uma caneta entre eles. A caneta, ela tá between the cups. Between the cups. Então, ela tá entre dois copos. A gente tem também uma outra palavra em inglês para dar essa ideia de que algo tá entre coisas, que é among. E among, a gente tem um objeto entre vários. Então, essa é a diferença. Between, eu tenho aqui basicamente dois objetos e algo entre eles. E among, eu tenho vários objetos e algo entre esses vários objetos, ok? Exemplos aqui, né, com between eu tenho the ball is between the two chairs. Então a gente vê isso nesse mesmo exemplo. Aqui a bola ela tá entre duas cadeiras. Então the ball is between the two chairs. Mais um exemplo, a gente tem the shop is between the park and the school. Então park and school, dois objetos. A loja ela tá entre o parque e a escola, a loja ela tá entre dois objetos. Agora a gente tem over. E over, ele dá a ideia de que algo tá sobre ou acima de outra coisa. Então aqui eu também tô falando de algo que tá acima de outro objeto, só que de uma forma mais geral, em um contexto mais geral. E ele vai levar aqui a mesma estrutura que under. Eu tenho aqui esse termo over utilizado em vários contextos como parte de outras palavras. Então, overwork seria aqui sobrecarga de trabalho. Então, overwork. Eu estou dando essa ideia de que algo está sobre outra coisa, mas também nesse sentido mais metafórico, nesse sentido de que algo extrapolou, sabe? Que algo passou do ponto. Então, over, ele vai ser usado aqui num contexto geral, mas ele também pode ser usado para outros contextos que eu posso assumir essa ideia de que algo extrapolou. Ok? Então, over seria algo acima de outro objeto num contexto mais geral. Exemplo, the lamp is hanging over the table. Então, a lâmpada ela está pendurada sobre a mesa. The lamp is hanging over the table. Mais um exemplo, the plane is flying over the mountains. Então, o avião ele está voando acima das montanhas. Acima das montanhas, over the mountains. E por fim, a gente tem aqui a preposição in, e a gente já tratou dela juntamente com on e at, mas aqui nesse contexto de posição, ela também é muito utilizada para dar a ideia de que algo está dentro de outra coisa. Então,
falando de um objeto que está dentro de outro, eu utilizo in, ok? Lembrando que eu estou falando aqui de dentro de um espaço fechado. Então, exemplo, the books are in a box. The books are in a box. Os livros estão dentro da caixa. Então, dentro da caixa fechada, in the box. Outro exemplo, she's in a room. She's in a room. Então, ela está dentro da sala, ela está dentro do quarto, nesse caso, espaço fechado. Então, she is in a room. Ela está dentro da sala. Agora, uma estrutura simples para vocês utilizarem aqui essas preposições de posição, essas preposições de lugar. A gente tem uma estrutura aqui de sujeito, verbo, a minha preposição de lugar e o meu objeto. Então, elas vão, novamente, ligar duas ideias, dois objetos, através dessa estrutura. Então, a gente vê aqui essa estrutura em todos os exemplos. The dog, sujeito, is, verbo, under, preposição, the table, objeto. Então aqui o cachorro está debaixo da mesa. Mesma coisa aqui. She, sujeito, is standing, verbo, in front of, preposição, e the door, objeto. Então ela está em pé na porta. She is standing in front of the door. Mesma coisa aqui. The books are next to the computer. Então os livros estão ao lado do computador, ok? Então, uma estrutura simples para vocês utilizarem as preposições de lugar. Ok, então agora é o momento da atividade para ver se vocês pegaram aqui o conceito da aula. E a atividade de hoje, eu vou querer que vocês tentem completar aqui essas frases com a preposição de lugar, né, ou de posição correta. Então, 5 frases aqui, a gente tem aqui a tradução em inglês, quero que vocês usem a preposição adequada e deixe a resposta aqui nos comentários. E é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula.